Ontem falei sobre o Dom Afonso IV e tem um episódio que envolve o governo do Dom Afonso IV. Na verdade, esse episódio começa no governo dele e termina no governo do filho dele, o Pedro I. E assim, do ponto de vista político, econômico, assim, social, talvez não, talvez seja um episódio assim de importância secundária. Mas é muito curiosa essa história. E digamos assim, que do ponto de vista emocional, ele deixou raízes profundas. Esse episódio, ele é mencionado nos Lusíadas, ele ele foi tema de peças teatrais, não só em Portugal, em outros lugares da Europa. Então, eu acho que vale a pena contar ele para vocês. É o episódio do assassinato de Inês de Castro. Tá? Então, acompanhem aí os detalhes da história, os personagens, tem uns nomes que se confundem uns com os outros, então fiquem ligados, tá? Então é o seguinte: Inês de Castro era uma moça de uma família nobre da Galícia, de uma família galega, e ela descendia, assim, os ascendentes dela, né, os familiares de quem ela descendia, eram eram bastardos do rei Dom Afonso IV de Castela, Dom Sancho IV de Castela. Então vê, Inês de Castro descendia de forma bastarda de Sancho IV, um rei de Castela. Pronto. Então ela era uma... enfim, deu para entender, né? Beleza. Além disso, ela era adotada pela dona do castelo de Albuquerque. Ela, Inês de Castro, considerava a dona do castelo de Albuquerque como sua mãe. Não era mãe legítima, mas ela considerava. Tá, vamos acompanhando aí a trama. Vocês devem se lembrar que Afonso IV era filho de Dom Dinis. E Dom Dinis tinha outro filho, bastardo. E houve uma guerra entre Afonso IV e Dom Dinis. E esse filho, Afonso Sanches, bastardo de Dom Dinis, lutou ao lado do pai. Então Afonso IV tinha verdadeiro ódio de Afonso Sanches. Tá. Ocorre o seguinte: Afonso Sanches casou-se com essa dona do castelo de Albuquerque. Então ele era quase padrasto da Inês de Castro. E esse Afonso Sanches tinha um filho com a senhora do castelo de Albuquerque, que se chamava João Afonso de Albuquerque. Tá. A trama é a seguinte: em 1350 começou uma revolta em Castela contra o rei de Castela, que chamava Pedro I, rei de Castela. Essa revolta de parte da nobreza estava acontecendo, né? Havia lá umas guerras, umas batalhas e tal. E o que aconteceu? O líder dessa revolta era o Dom Afonso de Albuquerque, filho do Afonso Sanches. E como esse rapaz sabia que a Inês de Castro, a meia-irmã dele, irmã adotiva dele, vamos chamar assim, vivia maritalmente com o filho de Dom Afonso IV, o infante Pedro, o João Afonso de Albuquerque se aproximou de Inês e, através de Inês, os dois vão conseguir chegar até Pedro, o infante, para influenciá-lo e tentar convencê-lo de entrar na guerra, nessa guerra contra o rei de Castela, Pedro I. Então eles estavam tentando convencer o filho do rei de Portugal a entrar na guerra contra o rei de Castela. Tá. Inclusive, e isso deixa a história mais interessante, o infante Pedro, que era filho do Dom Afonso IV e que vivia maritalmente, sem casar, mas vivia como marido da Inês de Castro, esse Pedro I era neto de Dom Sancho
IV rei de Castela. Então, o que acontece? Ele, digamos assim, estava na linha sucessória, distante. Então, o que o João falou para Inês, e a Inês fizeram? Olha, infante Pedro, entra nessa briga e reivindica o trono de Castela. E o Pedro gostou da ideia, o infante português gostou da ideia. E o que ele fez? Tendeu, né, deu sinais de que ia aderir a essa revolta contra o rei de Castela. Mas o pai dele, o Dom Afonso IV, de quem a gente falou ontem, se opôs veementemente e proibiu enfaticamente, não aceitou de jeito nenhum. Fica um clima tenso entre os dois, entre pai e filho. E o que acontece? O Afonso IV chega ao ponto de, para evitar que aquilo realmente acontecesse, porque ele temia que o filho não obedecesse, ele se aproveita de um momento em que essa Inês de Castro vai estar em Coimbra e o Pedro I, e o infante Pedro, não vai estar, e ele manda prender e assassinar a Inês de Castro, que é decapitada. O infante Pedro reage muito mal a isso, naturalmente, e inicia uma guerra contra o pai. Então, uma pequena guerra civil vai acontecer entre o infante Pedro e Dom Afonso IV. Mas no final essa guerra vai acabar em reconciliação e eles vão jurar fidelidade um ao outro e tudo vai acabar bem, ok? Entre aspas. Porém, quando ele sobe ao trono, quando Dom Afonso IV morre e ele assume o Pedro, e agora como Pedro I de Portugal, ele vai trazer à tona essa mágoa, vai prender todos os conselheiros do pai que participaram daquele momento do assassinato da Inês de Castro e matá-los todos cruelmente. E ele vai fazer mais, vai anunciar que tinha se casado clandestinamente, secretamente com a Inês de Castro. Então ela vai ser a rainha póstuma. Ele vai construir um túmulo para ela que fica em Alcobaça. Parece, né? Eu vou até postar lá no Instagram fotos. Dizem que é assim, a obra de arte tumular mais bela de Portugal. E ela vai ser então trazida de Coimbra para Alcobaça. E essa história tem uma peça de teatro chamada A Castro, que diz que é muito famosa em Portugal, retratando essa história. Eu achei muito interessante, eu conheço essa história há muito tempo, acho ela bastante interessante. Eu não sei se ela ficou clara, pessoal, tá? Porque é muito confuso esses nomes desses, eles são todos parentes, né? Lembrem-se que lá no início, Dom Afonso Henriques, ele e o pai de Dom Afonso Henriques e o irmão do pai de Dom Afonso Henriques, um foi para o lado de Castela e o outro foi para o lado de Portugal. Então, ali tudo é dinastia de Borgonha. Os reis de Castela são dinastia de Borgonha. Os reis de Portugal também são dinastia de Borgonha, a mesma família, tá certo? Então, por isso que tem essas familiaridades todas, nomes parecidos, casamentos muito comuns entre eles, tá certo? Bem, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.